sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos entender um pouquinho da disciplina de atendimento educacional especializado. Eu sou a professora Marisa e vou trabalhar essa disciplina com vocês, é a disciplina online, e nós também teremos ela na parte presencial. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E aqui nós temos alguns tópicos que nós iremos trabalhar com vocês, que é a definição do atendimento educacional especializado e a sua importância, os objetivos principais da educação especial e qual é esse público-alvo do atendimento educacional especializado também, e qual é esse ambiente de atendimento educacional especializado e quais são as suas características. Então, a gente vai ver todos eles detalhadamente, um por um, com vocês agora. E, primeiramente, para a gente poder começar, nós temos que entender que o atendimento educacional especializado, ele é embasado o quê? Em leis. E essas leis, elas nos amparam para que nós tenhamos esse AEE nosso, que é o atendimento educacional especializado, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, nós temos lá os aspectos legais, nós temos a Constituição Federal, Lei de Diretrizes Bases na lei número... Nós temos os aspectos legais da Constituição Federal, leis de diretrizes das bases número 9.394/93, do decreto número 7.611/2021, e nós temos também a lei que nos ampara, que é a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e a Constituição Federal, né, que todo mundo conhece, de 1988. E também nós temos um decreto de 7.611/2011, que esse decreto, ele fala o seguinte: ele regulamenta o atendimento educacional especializado e ele reforça também esse compromisso do Estado com a educação inclusiva. E este decreto, ele estabelece diretrizes para a organização e a oferta do atendimento educacional especializado, fazendo o quê? Garantindo, né, toda essa efetividade no ambiente das redes públicas de ensino. E aqui nós temos agora a definição do atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, ele é um conjunto de atividades, recursos e estratégias pedagógicas planejadas e oferecidas de forma complementar ou suplementar ao ensino regular. Seu objetivo é atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotações. Então, o AE, ele busca o quê? Promover a inclusão escolar, garantindo o acesso, a participação e a aprendizagem de todos esses alunos. Aí, agora, nós temos alguns conceitos do atendimento educacional especializado, que o primeiro conceito é o atendimento que se adapta a todas as necessidades individuais de cada aluno, promovendo o quê? Métodos de ensinos personalizados. Ou seja, cada criança é única, cada criança tem o seu planejamento específico para aquela criança diante das habilidades que precisam ser desenvolvidas. E nós temos ali também os recursos, né, que são utilizados no atendimento educacional especializado, inclui o quê? Os materiais didáticos diferenciados e as tecnologias assistivas. Volta. Enrolei aqui um pouquinho, desculpa. Nós temos também os recursos utilizados no atendimento educacional especializado, que eles incluem o quê? Os materiais didáticos oferecidos e as tecnologias assistivas, que elas ajudam o quê? A superar as barreiras, a todas essas barreiras de aprendizagem. A partir do momento que nós temos o nosso aluno, que a gente identifica qual é a necessidade de atendimento especializado para ele, nós temos que promover também materiais, recursos didáticos que ofereçam para aquele aluno, para aquela pessoa que está ali,
uma aprendizagem significativa, e essa aprendizagem significativa, ela vem também através desses recursos no qual nós iremos utilizar para a gente poder ensinar o nosso aluno. Nós temos também o atendimento, que ele é fundamental para que os alunos tenham igualdade e oportunidade em seu processo educativo. Então, aqui nós temos alguns casos que nós vamos mostrar para vocês que elas afetam algumas das partes do nosso corpo. Aí nós temos duas imagens ali. A primeira imagem, que ela mostra da cintura para baixo, aonde ela afeta, que é a paraplegia. E aí nós temos a outra imagem, que é do pescoço abaixo, que é a tetraplegia. Ou seja, do pescoço para baixo, ela vai afetar todos os nossos movimentos. A pessoa ela só vai ter só o cognitivo, ela vai falar, entretanto, o corpo não responde. E a paraplegia, ela fica sem movimento da barriga para baixo, ele não tem movimento, ou seja, ele tem só da barriga para cima os movimentos. Aí aqui nós temos aqui, ó, esses quadros, né, que ele mostra aqui do pescoço para baixo, é a quadriplegia, que tem todos os órgãos afetados. A hemiplegia, que é somente um lado do nosso corpo que é paralisado. E da cintura para baixo também, né, a diplegia, onde nós vimos também. Aí nós temos aqui uma característica de um menino que ele é chamado de doença de ossos de vidro. A osteogênese imperfeita, a OI, ela também é conhecida como a doença de ossos de vidro ou quebradiço. É uma doença que ela é caracterizada pelo quê? Pela fragilidade dos ossos, além das fraturas mínimas de trauma. Ou seja, esse menino aqui, ele é um menino daqui da nossa região mesmo, que ele foi entrevistado, e ele tem esses ossos de vidro. Esses ossos, eles são muito sensíveis. E essas crianças que elas têm, assim, essa sensibilidade, o que é que acontece? Vai um profissional, às vezes eles podem até ir na escola, mas dependendo do grau que ele esteja, o profissional, vai um profissional qualificado na residência dele para poder estar atendendo ele. Aí, por isso, então, todos os materiais adaptados, você conhecer qual que é o aluno que você vai trabalhar, dentre outras coisas também. Aí nós temos aqui também a poliomielite, que ela é o quê? Ela é uma infecção viral que ela pode causar o quê? Paralisia temporária ou permanente em uma criança ou mais partes do corpo. Hoje, nós não temos mais tanto assim, mas por isso que é importante o quê? Todas as famílias, as mães, saber que nós temos que deixar a carteirinha de vacinação em dia das crianças, por quê? Porque se faltar algum tipo de vacina, principalmente essa vacina poliomielite, ela afeta os movimentos da criança, às vezes não consegue nem andar. Eu conheço uma família de um menino que ele começou com os movimentos deles sendo um pouco devagar, depois ele não conseguiu andar mais, e tudo isso por quê? Somente por causa da vacina. Então, é importante que a gente aprenda todas essas coisas, por quê? Porque são com esse público que nós iremos trabalhar. Então, é esse atendimento educacional especializado que nós vamos fazer para esse público. Por isso, a importância de nós conhecermos cada um deles. E nós temos ali, ó, significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo que afetam as habilidades práticas, sociais e conceituais de uma pessoa. Elas limitam e se manifestam antes dos 18 anos e pode variar de leves a profundas, afetando o desenvolvimento cognitivo e a capacidade de aprender. Então, essa é a deficiência intelectual. Nós temos ali também agora os objetivos do atendimento educacional especializado, que é o quê? Promover a inclusão escolar de todos os alunos, respeitando principalmente o quê? As suas individualidades, a individualidade de cada um, o saber de cada um, a limitação de cada um. E também nós temos que fazer o quê? Garantir que todos os estudantes, eles tenham acesso
efetivo a esse currículo curricular, ou seja, a essa educação, a proporcionar, quer dizer que se ele não pode ir à escola, a escola vai até ele também, e que a gente possa proporcionar uma aprendizagem significativa para aquela criança, para que a gente realmente promova a inclusão. E nós temos aqui também que fomentar a participação ativa, né, dos alunos, das atividades escolares, aumentando a motivação e a autoconfiança de cada um deles. Através do quê? Através do seu trabalho, através das atividades que você proporciona, através da sua dedicação, através da sua motivação para os alunos que nós iremos atender. Para esse trabalho, para esse atendimento educacional especializado no qual nós iremos fazer com os nossos alunos. E qual é o público-alvo desse atendimento educacional especializado? Então, esse público-alvo, ele faz o quê? Ele abrange, né, uma variedade de grupos. Isso inclui o quê? Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e aqueles que possuem também o quê? Altas habilidades ou superdotações. Cada um desses grupos, ele necessita de uma abordagem específica para atender às suas necessidades educacionais. Por quê? Porque cada aluno é único, então cada aluno ele tem que ter o seu planejamento. Por quê? Porque cada um ele vai aprender de uma maneira diferente, ele vai ter um cognitivo diferente para poder aprender, e nós temos que saber identificar isso para poder trabalhar com cada um deles, com cada um desse nosso público. Aí nós temos ali os alunos com deficiência. O AE, ele é vital para os alunos com deficiência, pois eles frequentam e enfrentam o quê? Desafios, e eles necessitam desse apoio educacional especializado. Ou seja, essas crianças, elas têm muito mais dificuldade em aprender, eles têm dificuldade de locomoção, então é por isso que eles têm esse atendimento que ele é amparado por lei para essas crianças. Aí nós temos também ali as estratégias específicas com o uso do quê? De toda essa tecnologia assistiva também, né? Que são implementadas para o quê? Para facilitar a aprendizagem dos alunos. Hoje nós temos o quê? Inúmeros jogos educativos onde a gente pode também agregar para o conhecimento para a gente poder estar atendendo esse público da educação especial. E nós temos ali atividades que elas são desenhadas para o quê? Para valorizar as potencialidades de cada aluno, incentivando o quê? O desenvolvimento e as habilidades de cada um deles. Agora nós vamos ver os transtornos globais do desenvolvimento. Ali no número 1 nós temos o quê? Alunos com transtorno como autismo, que eles necessitam de adaptações curriculares e estratégias de ensino que considere o quê? A particularidade de cada um. Nós temos ali também o atendimento educacional especializado, que ele promove também o quê? Todo aquele ambiente, aquele espaço estruturado que ajuda esses alunos a se sentirem seguros e preparados para aprender. Ou seja, a gente vai ver mais à frente como é esse ambiente todo preparado para esse público, né, para essas crianças. É um espaço todo adaptado, onde eles vão sentir mais segurança ainda em estar aprendendo, eles vão ter lugares diferenciados, ou seja, materiais que proporcionam realmente uma aprendizagem significativa e vai dar mais segurança também para o nosso aluno. Nós temos ali a construção do relacionamento social e a comunicação também, né, que são os aspectos essenciais para essa abordagem no atendimento educacional especializado para todos esses estudantes. E nós temos também as altas habilidades ou superdotações, que é o quê? Ela também é desenhada para os alunos com altas habilidades e superdotação, proporcionando o quê? Desafios adequados ao seu nível de aprendizado. Por quê? Porque, na verdade, esses alunos com altas habilidades e superdotações são o quê? São crianças que elas têm um QI a mais, mas mesmo assim não é porque ele tem uma inteligência a mais, ele é bom naquilo que ele faz, que ele não tenha que ser desafiado a todo instante também. Nós temos ali
e que esses alunos, eles são incentivados ao quê? A explorar essas áreas de interesse, permitindo uma aprendizagem mais significativa e o quê? Engajante também, né, nesse processo deles de construção e de desenvolvimento dessas altas habilidades e essas superdotações também. E nós temos também programas de mentorias de grupo e discussões que são usados para estimular o potencial desses estudantes também. Aqui nós temos o nosso ambiente educacional especializado. Esse ambiente ele é realizado fundamentalmente para o sucesso de quem? Do nosso aluno, ou seja, para o sucesso dessa aprendizagem. E esse atendimento ele é frequentemente realizado em salas de recursos multifuncionais, que são espaços projetados com ferramentas e materiais específicos para apoiar o desenvolvimento das habilidades e das competências do aluno. E essa ambientação adequada, ela proporciona o quê? Segurança e estímulo e aprendizagem. Ou seja, esses alunos que necessitam do atendimento educacional especializado são alunos também da rede regular de ensino, ou seja, ele é incluído na sala de aula deles, na aula regular deles, com o professor deles, com o grupo deles. Mas a partir do momento que faz-se um diagnóstico e tudo, que ele necessita desse atendimento, que ele tem um laudo, ele vai fazer o quê? Ele vai vir no contraturno. E no contraturno, nas unidades, tem essas salas de recursos, essas salas multifuncionais, que são são salas adaptadas para poder acolher esse aluno, para trabalhar com estratégias novas, estratégias diferentes, para poder fazer com que o aluno realmente aprenda de uma maneira diferenciada e para que esse atendimento seja um atendimento individualizado com ele. A partir do momento que o atendimento é individualizado, a professora regente da sala de recurso, ela vai estar trabalhando o que a professora da sala de aula regular passa, e o aluno ele vai ter muito mais sucesso, e daí ele vai ser devolvido lá com aquelas habilidades já desenvolvidas. Aí, essas salas de recurso multifuncionais, elas são o quê? São salas preparadas para atender diferentes modalidades de aprendizagem e necessidades específicas. Elas têm o que também? Equipamentos com computadores, materiais sensoriais, livros adaptados, que são essenciais para o atendimento educacional especializado. E também nada impede do quê? De quem está ali nessa sala criar recursos adaptados para desenvolver com aquela pessoa que vai estar ali, ou seja, com aquele estudante, com aquela criança. E esse espaço ele deve ser o quê? Flexível, permitindo diferentes arranjos para as atividades individuais ou em grupo também, depende da dificuldade de cada aluno ou de cada grupo, depende de como a escola ela se organiza em relação a isso. Aí nós temos ali a importância da estrutura física. A estrutura física das salas de atendimento educacional especializado, elas devem ser o quê? Inclusiva e acessíveis e adaptadas a todos os nossos alunos. E esses ambientes, eles têm que ser o quê? Tem que ser bem planejado, podem reduzir o quê? Ansiedade e promover o quê? A concentração, contribuindo para o melhor desempenho o quê? Acadêmico dos nossos alunos, a partir do momento que a gente tem essa estrutura física adaptada para a gente receber o nosso cadeirante e o aluno que não enxerga, que também não ouve, como um profissional de Libras para poder estar transmitindo todas as coisas, para ele poder estar aprendendo também. E a utilização das cores na iluminação adequada, materiais acessíveis, tornando o espaço mais acolhedor e estimulante ainda para os nossos educandos. As atividades no AEE. Então, essas atividades aqui são atividades diferenciadas, como nós já falamos, atividades que ela vai agregar o desenvolvimento e desenvolver as habilidades de cada um deles. Aí nós temos as atividades pedagógicas, que as atividades pedagógicas no atendimento educacional especializado, elas são o quê? Adaptadas para atender as diferentes formas do quê? De aprendizado dos nossos alunos, como a gente já viu. E elas podem incluir jogos educativos, uso de tecnologia assistiva, trabalhos em grupos e promovendo a interação social.
E o foco é sempre desenvolver as habilidades essenciais que ajudam os alunos em seu processo de aprendizagem. E nós temos também as atividades complementares. As atividades complementares, elas visam o quê? Oferecer apoio educacional para o desenvolvimento integral do nosso aluno, podendo incluir também o quê? Terapia ocupacional, apoio psicológico, atividades culturais também, que elas enriquecem o quê? A formação, né, de cada um deles. E essas experiências e práticas, elas são muito importantes para o quê? Para auxiliar na socialização e no desenvolvimento emocional de cada um dos nossos estudantes. E aqui a gente vai já chegando para a nossa conclusão final, que ela se resume em o atendimento educacional especializado, ele é o quê? Essencial para garantir o quê? A inclusão de todos esses alunos com essas necessidades educacionais especiais. E através dessas estratégias e através desses recursos específicos, o atendimento educacional especializado, ele proporciona o quê? Todo aquele ambiente favorável ao aprendizado do nosso aluno. E também nós temos ali a valorização das individualidades, ou seja, cada criança, cada estudante, cada aluno, ele é único, ele tem sua particularidade, ele tem seu modo de aprender. Então, o atendimento educacional especializado, ele promove todo esse desenvolvimento o quê? Integral de todos os nossos alunos. Então, eu me despeço por aqui. Até mais, até uma próxima aula e até nas aulas presenciais, caso a gente se veja lá. Tchau, tchau.